Olá novamente, meu nome é Ana Carla. Vamos dar continuidade à aula de teoria dos números. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o máximo divisor comum, MDC, e a existência da unicidade do MDC. Definição: sejam A e B dois inteiros não conjuntamente nulos, um dos dois tem que ser diferente de zero. Chama-se máximo divisor comum de A e B o inteiro positivo, D maior que zero, que satisfaz as condições D divide A e D divide B, ou seja, ele é divisor dos dois, né? Ele é divisor comum de A e B. E se C divide A e o C também divide B, então C tem que ser menor ou igual que D, ou seja, ele é o maior divisor comum entre os divisores, né? Exemplo: sejam os inteiros A igual a 16 e B igual a 24. Determine o MDC de 16 e 24. Existem inúmeras maneiras de se fazer, né? Tradicionalmente você faria assim, ó. Divisores de 16, quem são? Positivos, tá, gente? Eu não estou trabalhando com positivo e negativo. 2, 4, 8, 16. Divisores de 24. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e o próprio 24. Depois que você encontrasse divisores de 16 e divisores de 24, aí você vinha divisores comuns de 16 e 24. O 1, o 2, o 4 e o 8. Dentre esses, quem é o máximo divisor comum de 16 e 24? Aí você ia olhar o maior e aí era o 8. Então, essa é a maneira, né, de fazer os divisores, depois os divisores comuns e depois o máximo divisor comum, que é o que eu queria chegar. Existem outras maneiras de se fazer, tá? Vou mostrar mais um exemplo, mas mais adiante eu mostro para vocês em outra aula alguns outros métodos. 16 e 24, ó. Eu posso fatorar simultaneamente. 16, 24 por 2, 8, 12 por 2, 4 e 6 por 2, 2 e 3. Não dá mais para dividir simultaneamente, então vou parar. E o MDC é o produto dos fatores primos aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Então, é mesmo o máximo divisor comum de 16 e 24. Essas aqui são duas maneiras, mas existem outros métodos, tá? Da definição, surgem alguns itens de imediato. Vamos olhar quais são esses itens, né? É imediato o quê, ó, da definição? Que se o MDC de A e B, se eu estou dizendo aqui, ó, que o MDC de 16 e 24 é igual a 8, então o MDC de 24 e 16 também é 8. É o mesmo valor. O MDC de A e B é igual ao MDC de B e A. Em particular, o MDC de 0, 0 não existe. O primeiro item aqui é bem claro, né? São infinitos divisores de zero. Da definição, um dos dois tem que ser diferente de zero. Então, já cai mesmo imediato da definição. O MDC de A e 1 é igual a 1, ou seja, quando eu tenho 1, o MDC do valor e do 1 é o 1. Terceiro item, se A é diferente de 0, então o MDC de A e 0 é o módulo de A. Observe também, né, que um dos dois tem que ser diferente de 0. Logo, vai ser o módulo, é o valor positivo. Então, MDC de menos 3 e 0, módulo de menos 3, que é igual a 3. E o próximo item diz que se A divide B, então MDC de A e B é igual ao módulo de A. Isso aqui cai na ideia de multiplicidade. Observem que menos 6 divide o 12. Ou seja, o 12 é múltiplo de menos 6.
Quando isso acontece, você tem que o MDC é o módulo do menor valor aqui, que é igual a 6. Então, bem simples, essas consequências, né, da definição. E é importante que vocês saibam para continuar o conteúdo, tá? E aí nós vamos provar aqui o teorema da existência da unicidade. Ok? Então, o teorema de identidade de Bezout, se A e B são dois inteiros não conjuntamente nulos, essa é a definição, então existe e é único o MDC de A e B. Além disso, existem inteiros x e y tais que MDC de A e B é igual a x mais by. Ou seja, o MDC pode ser visto como uma combinação linear, tal que x e y pertencem aos inteiros. Vamos lá para a demonstração do teorema de Bezout, da identidade de Bezout, né? Desse teorema aqui. Seja S o conjunto de todos os inteiros positivos, da forma AU mais BV, com o IV pertencente a Z, isto é, o conjunto S é esse conjunto aqui, ó, AU mais BV, tal que o AU mais o BV é maior que zero, e o U e o V, eles são o conjunto dos inteiros. Então, é um conjunto que é visto dessa maneira. Observe que esse conjunto não é vazio, ele é diferente do vazio, porque, por exemplo, um dos dois, né, ou o A ou o B, tem que ser diferente de zero. Mas se a gente pegasse o A diferente de zero, então vamos ver o que ia acontecer. Ó. Se o A diferente de zero, se um dos dois fosse diferente de zero, o A poderia ser visto como uma combinação linear de A vezes 1 mais B vezes 0. Ou, se eu pegasse o inteiro menos A, poderia ser visto como uma combinação linear de A vezes menos 1 mais B vezes 0. Então, como existe 1 diferente de 0, então ele também pode ser visto como uma combinação linear. E isso aqui ele é positivo, um dos dois inteiros é positivo e pertence ao conjunto S. Logo, pelo princípio da boa ordenação, existe e é único o elemento mínimo D. Então, existe e é único o elemento mínimo D. De S. Mínimo de S é igual a D, maior ou igual que zero. E, consoante da definição de S, né, da existência do conjunto e desse valor mínimo, existem inteiros x e y tais que D é igual a x mais by. Posto isto, tudo que a gente já viu, o que a gente vai mostrar agora é que o D é igual ao MDC de A e B. Com efeito pelo algoritmo da divisão, nós temos aqui, ó, vou partir do A, gente, mas pode partir do B também, se você considerar que o B é diferente de zero. O A é igual a um B, a um D vezes um Q, mais o resto pelo algoritmo da divisão, onde esse resto é menor do que o D e maior ou igual que zero. Disso aqui, a gente tem que, colocando o resto em isolamento, o resto é igual a o A menos, né, passa para cá, menos dq. Aí aqui eu posso trocar esse D aqui, porque o D é o AX mais o BY. Vezes o Q. O resto é A menos, aplica a distributiva, AXQ menos BYQ. Vou colocar em evidência aqui o A. O resto, ele é o A, 1 menos xq, mais o B,
menos YQ. Então, o resto, ele pode ser visto como uma combinação linear de A e B. Ó. Observem que ele pode ser visto como uma combinação linear de A e B. Com o resto é menor do que D e maior ou igual que zero, e D é maior que zero, é o elemento mínimo de S, segue que o resto é igual a zero. Se o resto é igual a zero, aí nós vamos cair nisso aqui, ó, que o A é igual a D vezes o Q, mais o zero. Logo, o D divide A. Isso vale também para o B. Se eu fizer com o B, vai chegar no mesmo resultado, que o D divide B. Logo, D é um divisor comum positivo de A e B. Finalmente, se C é um divisor comum positivo qualquer de A e B, então se você tem um C, tá, que divide a combinação linear AX mais BY, isso aqui implica dizer que o C divide D. E se o C divide D, então é porque o C é menor ou igual que D. Ou seja, o D é o maior divisor comum positivo de A e B. O que nos chega a concluir que o MDC de A e B é igual ao D, que é igual a X mais BY, com X e Y pertencente aos inteiros. Tá? Nós conseguimos concluir que o MDC de A e B é igual a essa combinação linear. O que demonstra, chega ao fim da demonstração desse teorema. Ok? Então, trabalhar com o teorema, demonstrar, é fazer exatamente isso. Ó. Mostrar que é válido para o A, válido para o B analogamente. Mostrar que ele é divisor positivo de ambos e também que ele é o maior divisor comum. Ok? Nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa uma curtida aí.